Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 5 notebooks gamers super potentes, que vão rodar os jogos mais atuais nas melhores configurações e com excelente desempenho. E para quem é editor de vídeo, designer ou mexe com aqueles programas de renderização 3D, esses notebooks também vão ser perfeitos. Você vai conseguir fazer praticamente tudo neles. Todos os notebooks que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são importados, ou seja, não foram lançados oficialmente no Brasil, mas vocês vão conseguir comprá-los tranquilamente através da Amazon. E você pode ficar tranquilo que você não vai precisar pagar nenhuma taxa ou imposto relativo à importação. Todas essas taxas já estão inclusas no preço final do produto, como diz lá na própria Amazon. Os tributos de importação estão incluídos, você não terá custos extras. E lembrando que todos os links dos notebooks estão aqui na descrição desse vídeo, para caso vocês queiram adquirir algum. Eu vou começar do notebook mais barato e vou indo até o mais caro. O primeiro notebook da nossa lista é o Acer Nitro 5. Esse notebook ele é bastante famoso e ele possui diversos modelos com diversas configurações. No caso, o modelo que eu estou me referindo, ele vem com processador Intel Core i5 12500H. Ele vem com a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060, com 6 GB de memória dedicada. A tela dele é de 15,6 polegadas Full HD, ou seja, 1920 por 1080 pixels. A taxa de atualização dele é de 144 Hz. Ele vem com 16 GB de memória RAM do tipo DDR4 de 3200 MHz. Quanto ao armazenamento interno dele, ele vem com SSD NVMe de 512 GB. Caso você queira fazer um upgrade nesse notebook, ele vem com 2 slots para memória RAM. Um já vem com 16 GB e o outro você pode colocar mais 16 GB. Já que no máximo, esse notebook suporta 32 GB de memória RAM. Ele também vem com 2 slots para SSD NVMe, também chamado de SSD M2. No caso, um desses slots já vem ocupado com 512 GB. E esse notebook ele também possui um slot para SSD ou HD SATA de 2,5 polegadas. Isso é muito bom porque muitos notebooks atuais já não vêm mais com esse slot. Eles estão dando preferência para o SSD NVMe, que é muito mais rápido e muito mais compacto. O teclado do Acer Nitro 5 ele é retroiluminado e possui 4 zonas de iluminação. O sistema operacional dele é o Windows 11. Agora vamos falar das entradas do Acer Nitro 5. Ele possui uma entrada HDMI 2.1, uma USB 3.2 tipo C, 3 USB 3.2, uma entrada RJ45 para cabo de rede e uma entrada para fone e microfone. Esse notebook ele está sendo vendido na Amazon por R$ 6.499. Mas lembrando que esse valor pode variar de acordo com a data que você esteja assistindo esse vídeo. O segundo notebook da nossa lista é o Asus ROG Strix G15. Vamos começar falando do processador dele. Ele vem com Ryzen 7 4800H, que é equivalente a um Intel Core i7 de 10ª geração. A placa de vídeo dele é a mesma que o notebook anterior, uma RTX 3060, com 6 GB de memória dedicada. A tela dele possui 15,6 polegadas, é Full HD com taxa de atualização de 144 Hz. Ou seja, a mesma coisa que o notebook anterior. Ele vem com 32 GB de memória RAM, ou seja, o dobro do notebook anterior, também do tipo DDR4 de 3200 MHz. Quanto ao armazenamento interno dele, ele vem com SSD NVMe de 1 TB. Ele possui 2 slots de memória RAM, no caso você não consegue mais expandir essa memória, ele já vem no máximo, que é 32 GB, mas o armazenamento interno você consegue expandir. Ele possui 2 slots para SSD NVMe, sendo que um já vem com 1 TB. O teclado dele é retroiluminado e ele vem com Windows 11. Vamos falar agora das entradas desse notebook. Ele possui uma entrada HDMI 2.1, uma USB 3.2 tipo C, 3 USB 3.1, uma entrada RJ45 e entrada para fone e microfone. O preço desse notebook é de R$ 7.055. O terceiro notebook é novamente o Acer Nitro 5, só que agora eu estou falando do modelo que vem com processador Ryzen 7 6800H. Que seria equivalente a um Core i7 de 12ª geração. A placa de vídeo dele é uma RTX 3070 Ti com 8 GB de memória dedicada. A tela dele é de 15,6 polegadas e ao invés de ser Full HD, como era o Acer Nitro anterior, ela é Quad HD, ou seja, possui resolução de 2560
por 1440 pixels, e a taxa de atualização dele é de 165 Hz. Ele possui 32 GB de memória RAM do tipo DDR5 de 4800 MHz. O armazenamento interno dele é um SSD NVMe de 512 GB. Ele possui 2 slots para memória RAM, sendo o máximo 32 GB. Também possui 2 slots para SSD NVMe e novamente um slot para SSD ou HD SATA de 2,5 polegadas. O teclado é retroiluminado e possui 4 zonas de iluminação, e ele vem com Windows 11. Quanto às entradas dele, são as mesmas do Acer Nitro que eu já tinha falado anteriormente, mas vamos relembrar aqui rapidamente. É um HDMI 2.1, uma USB 3.2 tipo C, 3 USB 3.2, uma entrada RJ45 e uma entrada para fone e microfone. O preço desse notebook é de R$ 9.799. O quarto notebook da nossa lista é o Legion 5 Pro. Ele vem com processador Ryzen 7 6800H, placa de vídeo RTX 3070 Ti com 8 GB de memória dedicada. A tela dele é de 16 polegadas, do tipo WQXGA, ou seja, 2560 por 1600 pixels. A taxa de atualização dele é de 165 Hz. Ele vem com 16 GB de memória RAM do tipo DDR5 de 5200 MHz. Quanto ao armazenamento interno dele, é um SSD NVMe de 1 TB. Ele possui 2 slots para memória RAM, podendo ser expandido até 32 GB, e 2 slots para SSD NVMe. O teclado é retroiluminado e ele vem com Windows 11. Vamos agora para as entradas. Ele possui um HDMI 2.1, uma USB 3.2 tipo C, 4 USB 3.2, uma entrada RJ45 e entrada para fone e microfone. O Legion 5 Pro está sendo vendido por R$ 10.267. E o quinto e último notebook da nossa lista é o MSI GE76 Raider. Ele vem com processador Intel Core i7 11800H. A placa de vídeo dele é uma RTX 3060 com 6 GB de memória dedicada. A tela dele é a maior entre todos os notebooks aqui da lista. Ela possui 17,3 polegadas, é Full HD e possui taxa de atualização de 144 Hz. Ele vem com 32 GB de memória RAM do tipo DDR4 de 3200 MHz e possui o armazenamento interno de 2 TB do tipo SSD NVMe. Ele vem com 2 slots para memória RAM, podendo ser expandido até 64 GB. Ou seja, é o notebook que permite maior expansão de memória RAM. E ele possui 2 slots para SSD NVMe. O teclado dele é retroiluminado e ele vem com Windows 10, mas você consegue atualizar para o Windows 11. Vamos ver agora as entradas desse notebook. Um leitor de cartão SD, uma entrada para mini DisplayPort, um HDMI 2.1, uma USB 3.2 tipo C, 3 USB 3.2, uma Thunderbolt 4, uma entrada RJ45 e uma entrada para fone e microfone. O preço do MSI GE76 é de R$ 10.600. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você conhece algum outro notebook importado que faltou nessa lista, coloque aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Até a próxima!